Estamos de volta aqui no canal do Lessa nesta segunda-feira, começando a semana falando direto aqui da CBF, onde foi sorteado agora há pouco os confrontos da quinta fase da Copa do Brasil e com isso a gente conheceu o adversário do Fluminense na competição. O Fluminense e os outros times da Série A do Campeonato Brasileiro, os clubes mais bem ranqueados, vão estrear na Copa do Brasil nesta quinta fase, os times da Série A, né? Porque tem outros ranqueados que já jogaram dentro desta edição da Copa do Brasil de 2026. São 16 confrontos, 32 equipes. O Fluminense ficou quase ali entre os 4 times, né, se eu não me engano, sorteados e acabou enfrentando o Operário de Ponta Grossa, lá do Paraná. O Operário, o Fantasma, será o adversário do Fluminense nesta quinta fase, que vai acontecer os primeiros confrontos 13 ou 14 de abril, as datas base da CBF, 23 ou 24 de maio, os jogos de volta. E vai decidir em casa no Maracanã, o que é mais importante, porque dependendo do que conseguir fazer no primeiro confronto, e dentro de uma sequência que a gente sabe, abril e maio serão sequências de jogos pesados, é importante você ter essa opção ou ter essa possibilidade de definir o confronto em casa, porque talvez seja possível administrar, né, em relação aos jogadores, dependendo dos jogos que o Fluminense vai ter. No jogo de volta, no caso, lá em maio, o que é bom, serão 4 jogos dentro dessa sequência que envolve o jogo decisivo contra o Operário, serão 4 jogos no Maracanã. O Fluminense vai ter essa sequência em casa. Então, por isso, eu estou dizendo que, além do sorteio ter sido bom em termos de adversário, porque o Operário é um time da Série B, jogar lá não é simples, porque estádio mais acanhado, Germano Kruger, um gramado que, ao que parece, não é bom, já falaram. Então, é claro que o Fluminense é muito superior, mas não é simples enfrentar essas equipes fora de casa. Mas tem, claro, condições de fazer um bom jogo lá, trazer uma vantagem para ter mais tranquilidade no Maracanã. Até porque tinha a possibilidade de pegar equipes fortes que estão na Série A. Poderia ter pegado o Mirassol, poderia ter pegado o Curitiba, Vitória, o Remo está na Série A. Então tinha adversários mais complicados, né? Atlético Goianiense, que é sempre uma pedra no sapato, insuportável, Juventude em Caxias do Sul, enfim, algumas possibilidades. O Fluminense acabou escapando no sorteio, vai pegar o Operário, que para mim, tinha outras equipes mais fracas, é claro, mas dentre as possibilidades, acho que é um adversário bem ok para uma quinta fase de Copa do Brasil. E o presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, marcou presença aqui na CBF ao lado do diretor-geral Mário Bittencourt. Marcelo Penha, coordenador administrativo, também esteve por aqui, os 3 acompanhando. E logo após o adversário definido, o Matheus falou rapidinho, atendeu aqui a imprensa. Vamos ver o que ele disse. Libertadores e agora mais uma viagem a Ponta Grossa. Mas é isso, não dá para escolher adversário e estamos preparados para a competição. Pelo menos não pegou um adversário da Série A, né? Que alguns times estão pegando adversário da Série A. Vocês pegam inicialmente da Série B, que é mais ou menos perigoso. Não tem, assim, depende do time, né? Pode ser um adversário da Série B que faz uma competição boa, um da Série A que esteja em uma fase. Então o futebol sempre depende muito de momento também, além do time. E a gente não tinha preferência e vamos para cima do Operário. Matheus, dentro de 2 meses aí numa sequência muito pesada, com Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, vocês vêm debatendo com a comissão técnica semanalmente, ou quase sempre, essa questão de administrar jogadores, ritmo, desgaste físico, competições. Isso é um debate que tem acontecido de maneira recorrente para que o time esteja inteiro em todas as competições. Como é que tem sido esse processo de escolha? Sempre acontece, todo ano, todos os anos, desde sempre, tem o debate da comissão técnica, preparação física, fisiologia, e o objetivo é botar no jogo os jogadores que estão em melhores condições para representar o clube. Obrigado, vocês pensam em alguma coisa em relação à prioridade assim, de competição? Obviamente a Libertadores está ali na frente de todo mundo, mas comparando a quantidade de premiação que tem uma Copa do Brasil, que retorna para o clube, um Campeonato Brasileiro e na logística das viagens, principalmente. Então, um time que vai jogar Libertadores, pensar nessa logística às vezes faz com que tenha uma prioridade. Não, a diretoria não define nenhuma prioridade. Acho que o treinador ele tem a função no dia a dia de definir qual equipe ele quer colocar para jogar em qual competição. Até porque, na nossa opinião, o nosso elenco é bom, é um elenco forte, a gente tem peças de reposição
eu tenho certeza que ele vai colocar em campo quem tiver melhores condições de representar o clube. Desculpa que eu não ouvi o que você falou, não sei se era na primeira, mas quando sai o sorteio, vocês veem, por exemplo, o adversário, onde o adversário fica. Acho que principalmente o que preocupa é a logística, né? É um ponto positivo, assim? Foi um bom sorteio pensando numa logística mais curta? Eu ainda não vi, porque acabou de sair o time, eu não sei como é que é a logística, mas dei uma olhada rápida, parece que tem que ir para Curitiba e pegar 2 horas ali mais ou menos de ônibus. Então, enfim, isso tudo entra na conta, né? Porque a gente já tem a viagem para Bolívia, tem a viagem para Venezuela, a viagem para Argentina, tudo nesse período curto, e agora tem mais uma ali para Ponta Grossa, e sempre tem o debate, tem torcedor que olha qual é o time que a gente vai enfrentar, na parte de dentro a gente olha muito para a logística, então tem um pouco de cada, mas quem quer ser campeão não pode escolher adversário, e ainda tem alguns sorteios pela frente, só nas quartas de final que a gente tem aquele chaveamento definido, e até lá vamos participar desses sorteios e ver que cai um bom adversário para a gente ganhar. Obrigada. Então é isso, agora a temporada vai começar para valer, né? O Campeonato Brasileiro já está rolando há um tempo, mas com o fim dos estaduais, Libertadores, adversários já definidos, já começa, a Copa do Brasil também, vai ser uma loucura esses 2 próximos meses até a parada para a Copa do Mundo. Fluminense, Operário e Fluminense, na verdade o inverso, né? Operário e Fluminense, primeiro jogo, 13 e 14 de abril, Fluminense e Operário, 23 ou 24 de maio, é o confronto de quinta fase da Copa do Brasil. Vou trazer aqui agora um assunto que acabou repercutindo muito nas redes sociais. O Amaury Nunes, que é um empresário que faz a intermediação de muitos negócios aqui no futebol brasileiro, ele deu uma entrevista ao Tribuna Cash falando sobre o Carlos Vinícius, que acabou indo parar no Grêmio. E ele conta que foi oferecido ao Fluminense, e o Fluminense não quis o jogador. Ano passado até eu trouxe essa informação aqui, mais de uma vez, falando que na época o Renato não fazia questão de um centroavante. A gente viu o que aconteceu depois, e ele conta como é que foi essa história. Vamos ver. Tem necessidade de centroavante agora. Tem o John Kennedy, tem o Everaldo e tem o Cano. Uma outra negociação bem interessante de falar, que é recente, é mais recente, é o Carlos Vinícius, centroavante do Grêmio hoje. E eu tive uma conversa com ele, com o empresário dele. Falei, olha, tem uma situação aqui para Brasil, para vocês. Tem MLS, mas tem Brasil. Acho que você vai ganhar um valor maior no Brasil. Te interessa vir pro Brasil? Ele falou, sim. Qual seria o time? Eu falei, o Fluminense. E aí expliquei tudo pro Fluminense, a situação do Carlos Vinícius, estava vindo da Europa, estava no Fulham e tal. E o Fluminense falou, não, a gente não tem necessidade de centroavante agora. A gente tem o John Kennedy, tem o Everaldo e tem o Cano. Só que assim, a torcida já entende um pouco, né, o que tá acontecendo. O Cano tá com um problema de joelho, já tá um pouco mais velho, tem uma certa idade, vai precisar de uma pessoa ali. O John Kennedy tava voltando ainda do México. E o Everaldo, a torcida não aguentava, não deu liga ali, o Everaldo do Fluminense. Então eu falei, olha, o Carlos Vinícius tá de graça, pega o Carlos Vinícius. E aí, também sendo um pouco justo assim com o Fluminense, ele vinha de um histórico muito ruim de gols nos últimos 2 anos, porque ele não quis renovar no Fulham, acabou ficando no banco, então ele tinha, sei lá, 2 gols em 1 ano e pouco. Então o cara falou, pô, o histórico dele é muito ruim, a estatística dele é muito ruim, a gente não vai contratar ele, esse cara não vai fazer gol no Brasil. E aí ele foi de graça pro Grêmio, artilheiro do Brasil. Lá no Grêmio. Torcedor tricolor. Será que você queria o Carlos Vinícius agora, centroavante? E o Fluminense teve a possibilidade de ganhar uma Copa Sul-Americana no passado, não tinha um centroavante. Copa do Brasil, o Fluminense também não tinha um centroavante. Aí agora o Campeonato Estadual também não tinha um centroavante ali fixo ali, que é o que o Renato e o Zubeldia queriam na época. Bom, tá aí o relato do Amaury, obviamente que conduziu essas conversas, essas negociações. Ele fala que o Fluminense também não demonstrou interesse, né, porque entendia que estava bem servido na posição. Na época, quando eu apurei, eu entendi naquele momento que a diretoria estava procurando um atacante, mas que o Renato, não é que o Renato não queria um atacante, ele não priorizava um centroavante, um jogador mais fixo de área como o Carlos Vinícius. Ele queria um jogador mais móvel. E aí ele diz que, enfim, o Fluminense entendia que estava bem servido, porque tinha Everaldo, tinha John Kennedy, tinha Germancano. E aí, depois, deu no que deu, né? Hoje é um jogador que está arrebentando no Grêmio, fazendo gol pra cacete, com uma média de gols absurda. E realmente, cara, se você olhasse o scout do Carlos Vinícius nessas últimas temporadas, cara, você ia contratar muito mais como uma aposta, porque os números eram muito ruins, apesar de ter ido pro Fulham. O Grêmio acabou topando e agora está colhendo os frutos disso. Fala que foi de graça. De graça é o que eu sempre falo. Esse de graça é uma ilusão, né? Porque o cara vai ganhar luvas altíssimas e isso não conta como valor de transferências, mas é um valor que o clube tem que pagar. O salário é altíssimo. Então, esse de graça aí é entre muitas e muitas aspas. Mas, enfim, é um caso que vem à tona e que mostra que o Fluminense poderia ter resolvido o problema no ano passado, se tivesse contratado. É claro que
tinha como saber, não tem como saber. O cara ia chegar e meter gol como ele está metendo no Grêmio, óbvio que não. Mas foi uma possibilidade de mercado que se apresentou e o Fluminense acabou não avançando por decisão da diretoria e também do treinador à época do Renato Gaúcho. Fechou, pessoal? Então é isso, falando aqui direto da CBF, a gente volta com mais informações ao longo do dia aqui no canal do Lessa. Lembrando, informação que eu trouxe aqui ontem, hoje o Canóbio, inclusive, já viajou para defender a seleção uruguaia nesta data FIFA, já se apresentou ao técnico Marcelo Bielsa e vai ter a oportunidade agora, quem sabe, de garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2026, Copa do Mundo deste ano. E o elenco do Fluminense volta de folga nesta quarta-feira, na próxima quarta-feira, para dar sequência à preparação, agora aproveitando esse período de data FIFA para recuperar, dar uma descansada e, obviamente, treinar bastante para corrigir e melhorar o que ainda tem para ser melhorado, e com certeza tem muita coisa. Fechou? A gente volta aí ao longo do dia. Se você puder deixar aqui o seu like, se inscrever no canal, o seu comentário também é sempre muito bem-vindo. Tamo junto, valeu!